sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram um projeto do deputado Flávio Serafini, que autoriza o governo a fazer a compensação de dívidas de IPVA com créditos dos salários atrasados dos servidores do Estado. Os efeitos da proposta devem valer enquanto durar o estado de calamidade financeira. O texto também prevê que os servidores não sejam cobrados por juros sobre valores vencidos ou a vencer. A proposta foi aprovada em segunda discussão. Analisado também o projeto do deputado Paulo Ramos, que autoriza o governo a disponibilizar unidades móveis de prevenção ao câncer de mama e colo do útero em todos os municípios do Rio. O texto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Revendedores de botijões de gás podem ser obrigados a divulgar o preço do produto em placas de forma clara ao consumidor. A regra vale também para quem faz a revenda em veículos automotores. Quem infringir a lei poderá ser multado. A matéria recebeu 2 emendas e retornou às comissões. Enfermeiros podem ser obrigados a ter certificado de especialista ou especialização em emergência para assumir o cargo de gestão em unidades de emergência do Estado. A proposta da deputada enfermeira Rejane foi aprovada em primeira discussão e ainda precisa passar por mais uma votação em plenário. A lei que obriga a divulgação nas embalagens do tempo natural de degradação e das formas de descarte final dos produtos potencialmente nocivos ao ambiente pode ser alterada. A mudança prevê o pagamento de multas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor em caso de descumprimento da regra. A matéria da deputada Cidinha Campos foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para outra votação. Ele tinha um defeito. Esse defeito era porque eu também não tinha noção da importância do Código de Defesa do Consumidor, de trazer o dinheiro para o Estado do Rio de Janeiro e aplicá-lo bem e cobrando justamente daquelas pessoas que forem fracionadas. O Estado do Rio poderá ter um programa educativo e de prevenção a quedas acidentais, principalmente na terceira idade. O projeto da deputada Márcia Giovanni foi aprovado. Aprovada ainda a proposta do deputado Iranildo Campos, que cria um programa de prevenção e combate ao câncer infanto-juvenil. As 2 matérias retornam ao plenário para mais uma votação. O Estatuto dos Servidores Públicos do Estado pode ser alterado. A ideia do deputado Eliomar Coelho é que as faltas de professores decorrentes da participação de eventos acadêmicos e científicos sejam abonadas. O texto foi aprovado em primeira discussão. O aperfeiçoamento se dá através de participação em seminários, a participação em congressos, participação em debates, ou seja, e cursos inclusive de pós-graduação, mestrado, doutorado, ou seja, esse aperfeiçoamento tem que ser uma atitude, uma ação permanente. E aí, nesse sentido, é claro, se você, como professor, vai participar de um debate de caráter acadêmico, isso está muito claro no nosso projeto, né, de caráter acadêmico, automaticamente deve ter a sua dispensa abonada. No expediente final, o deputado Gênio Mendes criticou o decreto federal que altera a forma de cálculo dos royalties de petróleo. Diretamente, ele fere a economia fluminense, retirando recursos do caixa do governo do estado e do caixa dos municípios, quando determina que a nova precificação do petróleo para cálculo de imposto não é aquela realizada na venda do petróleo, seja pela Petrobras, seja pelas demais petroleiras que atuam no Brasil, mas sim a partir de uma cesta básica internacional de petróleo, com as mesmas especificações do petróleo brasileiro, mas produzido a um custo menor que o petróleo brasileiro. Com isso, arrecada-se mais e paga-se menos imposto aos municípios e ao Estado brasileiro. A deputada Marta Rocha questionou o anúncio do secretário nacional de Segurança do envio de mais de 100 homens da Força Nacional de Segurança para o Estado. Parece que o secretário nacional de Segurança Pública não entendeu a natureza ou a grandiosidade do problema que se encontra hoje a segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Porque 100 homens, se nós dividirmos isso numa escala que todo policial militar ou todo policial civil concorre, nós não teremos mais do que 33 homens por dia. Isso não vai resolver absolutamente nada. Então, melhor seria, acho que tem razão o secretário Roberto Sá, quando ele pede um investimento de 8 milhões, que
que me parece que no universo do orçamento do governo federal é uma cifra bem modesta, porque com esse dinheiro ele poderia aplicar o RAS, colocar em regime adicional de serviço policiais militares do Rio de Janeiro, que conhecem bem a cidade do Rio de Janeiro, né? Que são familiarizados com as ações, enfrentam ações criminosas e não trazer pessoas de outros estados que ganham bolsas, né? Ganham uma gratificação caríssima. O deputado Conte Bittencourt destacou os principais aspectos da nova legislação que está sendo elaborada para as agências reguladoras. O papel da agência reguladora é justamente articular o serviço concedido, o poder concedente, que é o Estado, é o governo, o concessionário e o usuário. E, acima de tudo, o usuário. O que é que nós queremos? Primeiro, que a agência tenha mais independência do Poder Executivo. Ela não é uma agência de governo, ela é uma agência de Estado. Para isso, precisamos brigar para que o orçamento dela seja garantido. Que ela tenha capacidade financeira de se autossustentar. Temos que evitar aí, mesmo a Constituição permitindo, a figura do contingenciamento orçamentário das agências. Segundo, garantir a presença do usuário nos debates principais da agência. Estamos trabalhando esse tema. É fundamental que o usuário seja ouvido. Ele é o grande objetivo dos serviços públicos. Tá? Terceiro, que a agência tenha a força necessária para estabelecer o equilíbrio entre o poder concedente e os concessionários. O deputado Valdec Carneiro comentou a inauguração do túnel que vai ligar os bairros de Cafubá a Charitas, em Niterói. O túnel representa isso, representa a possibilidade de reaproximação geográfica e cultural de duas regiões, a região oceânica e o eixo centro-sul de Niterói, que estavam, por assim dizer, muito distantes. Além disso, representa também a possibilidade de um acesso mais rápido ao centro do Rio de Janeiro, por parte dos moradores da região oceânica, fazendo a combinação, né? O trânsito pelo túnel e também as barcas Charitas para Taquins.